Olá pessoal, como eu falei para vocês, né, quando encerrasse a live eu iria fazer um vídeo com as correções de algumas disciplinas. Meu objetivo na live era fazer o quê? Algumas correções, pelo menos de alguma matéria que dá para a gente fazer oralmente, mas a internet mais uma vez não ajudou, certo? Então, semana passada a gente também teve problema com a internet, o áudio funcionava meio que cortando, já o chat não. Mas hoje foi ao contrário, o áudio não funcionava, o chat funcionava e assim mesmo estava muito lento. Então eu encerrei porque não ia adiantar, a gente só ia ficar conversando e assim mesmo era uma conversa ruim, porque se pelo menos o chat tivesse rápido, a gente poderia adiantar as coisas, né? Mas como não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o livro de ciências, certo? Dessa semana, da atividade dessa semana que eu passei. Certo? Então, eu vou começar com a matéria de ciência. Foram apenas 2 páginas, o conteúdo foi curtinho, certo? Então, eu vou pegar em ciências, peguem aí o livro de vocês para acompanhar a correção. Na página 60, ok? A primeira questão dizia o seguinte, ó, marque a alternativa correta. Então, você tinha 3 opções. A primeira dizia o seguinte, nem tudo que existe em nosso planeta pode ser chamado de matéria. Então, se era para marcar uma opção correta, a gente já descarta essa daí, certo? Segunda opção dizia o seguinte, há corpos que não ocupam lugar no espaço. Então, se a gente diz que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, então, e o corpo é uma parte da matéria, então essa também já está descartada. Aí diz o seguinte, para ser chamado de matéria, um corpo deve possuir massa formada por átomos e ocupar um lugar no espaço. Então, pronto, se eu já sei que matéria é tudo que é aquilo que ocupa um lugar no espaço, então eu já acolho essa aí como uma alternativa correta. Então, essa já estaria marcando como correta. Aí nós temos ainda aí uma outra alternativa que diz o seguinte, a água não possui massa. Mas se algo ocupa um lugar e o que ocupa o lugar é uma matéria que chamamos também de massa, então está incorreto. Então, dessas 4 opções, eu vou marcar o terceiro quadrinho que me dá a resposta correta, ok? Na segunda, você tem 3 imagens. A primeira é uma revista, né, do Super-Homem. A segunda são as nuvens e a terceira a água. Então, você teria que me dizer o nome disso que estava aparecendo, o estado em que ela está, certo? No caso, estado físico, né? E que tipo de material ele é composto, é constituído. Então, você tem aí, o primeiro você tem o quê? Uma revista, certo? Um livro, uma revista, nesse sentido. O estado, então a revista ela está em que estado? Sólido, líquido ou gasoso? Logicamente que a gente sabe que é estado sólido. E material de que é constituído? De que é constituído uma revista? De que é formado? Então, é de que é papel, certo? Então, nessa primeira opção, você já estaria anotando revista, sólido e papel. Aí, você tem nuvem. Então, nome, nuvem. De que estado a nuvem ela apresenta? No estado gasoso, porque a gente sabe que a nuvem é constituída por gotículas de água em forma de vapor. Então, se é em forma de vapor, ela está no estado gasoso. Aí, material de que é constituído? Acabei de dizer, a nuvem ela é constituída de que? De água, certo? Então, vamos lá. A nuvem, ela está nome nuvem, estado gasoso e material que é constituído? Água. Aí vem o terceiro. Você tem aí uma poça d'água, aí nome água, certo? O estado, qual é o estado que a água está apresentando aí nessa imagem? Líquida, certo? E o material que ela é constituído de quê? A água é constituída por átomos. A gente viu aí na primeira questão que dizia, ó, para ser chamado de matéria, um corpo deve possuir massa formada por átomos, certo? Então, essa primeira página a gente acabou de concluir. Aí vem agora para a segunda página de ciências, que é a página 61. Você tem uma imagem, observe a imagem e responda. Então, você tem aí a água em 3 estados. O sólido, que é o cubo de gelo, o gasoso, que são as nuvens, e o líquido, que é a poça d'água. Aí tem, ó, podemos dizer que a imagem acima
Você vai me marcar um X no que quer dizer essa imagem aí, certo? Então, a imagem acima representa a passagem da matéria apenas do estado líquido para o sólido. É isso que essa imagem representa. Segunda alternativa, representa as mudanças de estado em que a matéria pode sofrer. Ou terceira alternativa, representa que a matéria não sofre mudança de estado, permanecendo sempre da mesma forma. Então, de primeira, a gente já descartaria essa última afirmação, né? Porque a gente sabe que a matéria ela sofre transformações. Então, está dizendo que ela não sofre, então aí é totalmente descartado. Representa as mudanças de estado em que a matéria pode sofrer, certo? Então, a melhor alternativa é o quadrinho do meio, certo? Porque a água, principalmente a água, que é a matéria que a gente pode estar identificando melhor, a transformação, né? Que ela pode passar do estado líquido para o sólido e assim para o gasoso, certo? Então, é a opção do meio, o segundo quadrinho. Aí a quarta questão tem, associa a coluna, a segunda coluna, né, que você tem os quadrinhos vazios, de acordo com a primeira. Então, você tem impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e divisibilidade. Lá tem reduzir-se em partículas pequenas, é o quê? É dividir, né? Então, é divisibilidade. Dois corpos que não ocupam o mesmo lugar no espaço, é impenetrabilidade. Se eu estou aqui, ninguém pode estar no mesmo lugar que eu estou ao mesmo tempo que eu. Pode sim ocupar um espaço perto, mas não no meu, a não ser que o meu corpo não esteja neste espaço, certo? Então, no caso, seria aí impenetrabilidade. Retoma seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Então, já tem compressão, então eu já associo a quê? Compressibilidade. E volume reduzido quando a matéria é submetida a uma determinada pressão. Então, é o quê? Compressibilidade, certo? O outro, desculpa, é elasticidade, né? Que a gente faz a gente pode ver pelo movimento do elástico. Então, nesse quadrinho ficou 4, 1, 3 e 2. Essa foi a sequência que ficou a nossa correção de ciências de hoje, da página 60 e 61, ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a história, porque eu acho que geografia as páginas foram mais pessoais. Então, a de geografia, eu vou estar pegando a página 64, certo? De geografia. Então, todo mundo de geografia, não, me perdoem, de história, a página 64 de história, certo? Para a gente fazer essas correções, a da semana passada e a de hoje. A primeira questão foi pessoal, eu não vou corrigir, porque aí a correção vai ser pessoal. A segunda questão, você vai marcar um X nas informações corretas e depois reescrever aquela que estava incorreta, tornando-a correta. Então, tem aí, ó, o chefe da aldeia era o cacique. Eu vou ler todas as afirmações, depois a gente vê o que está certo e o que está errado. Os portugueses respeitavam a forma como os indígenas viviam. E o primeiro contato com os portugueses, com os indígenas, foi estranho para ambos os lados. Então, eu posso ter como correta a primeira afirmação, né? O chefe da aldeia era o cacique, né? Era aquele que tomava as decisões e comandava tudo lá. Era como se fosse um policial, assim, a gente pode relacionar dessa forma. E o primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi estranho para ambos os lados. Nem os portugueses aceitaram de bom grado e os índios também não. Então, foram duas realidades totalmente diferentes. Então, você vai marcar o primeiro quadrinho e o terceiro. Aí, quando você vai reescrever, no caso, a segunda frase, que diz assim, ó, os portugueses respeitavam a forma como os índios viviam. Isso não é verdade. Então, você vai reescrever da seguinte forma. Os portugueses não respeitavam a forma como os indígenas viviam. Você vai acrescentar somente a palavra não, certo? Depois de português, aí sua afirmação se torna correta.
Aí você tem aí na página 65, certo? Que era para você completar os espaços. Você tem, letra A, os indígenas gostam de. Se você lê o texto, se você procurou fazer lá, tem lá, música e dança. As danças guerreiras se chamam poracés, certo? Poracés. Tem um acento agudo no E. Letra B. Os primeiros indígenas a manterem contato com os portugueses foram o povo, então lá no textinho também, se você leu, você vai ver, eram os povos tupis, né, de onde nós herdamos nosso linguajar. Nós somos o povo que fala o tupi-guarani, certo? Aí a quarta questão diz o seguinte, observe os desenhos e marque aquela que representa uma oca. Gente, essa questão aí não é nem para ser corrigida, né? Porque, pelo amor de Deus, lógico que é o quadrinho do meio, certo? Quinto, nas tribos indígenas, quem são os pajés ou os xamãs, pelo que são responsáveis e quais são os poderes que eles representam. Então, vamos lá. Os pajés ou xamãs são os indivíduos que exercem a função de chefe religioso, certo? Então, pajé ou xamã são aquelas pessoas que têm a função de chefe religioso. Na nossa vida tem os padres e os pastores. Né? Na cultura indígena eram os xamãs ou os pajés. Eles eram responsáveis porque eles tinham grande influência, certo? Sobre as pessoas da aldeia e pelos poderes mágicos que eles exerciam de acordo com a crença. Certo? Não é que ele era um mágico, ilusionista, não. É porque eles conseguiam, através da natureza, manipular determinadas coisas, certo? Eles possuem seus poderes, a força da natureza, certo? A adivinhação, a religiosidade e a cura. Então, para eles, era determinada a função de médico, né? De líder espiritual, a gente pode dizer dessa forma, certo? Então, eles tinham um grande conhecimento da natureza para que agisse de forma a fazer a cura para determinadas coisas. A sexta questão também era pessoal, né? Que a gente tem que fazer uma pesquisa sobre o grupo indígena do nosso estado. Eu vou esperar que vocês me mandem essa resposta, que aí eu quero ver quem foi que pesquisou, tá certo? Aí a gente vem para a página 68, ainda de história, né, que foi a atividade de quarta-feira. Então, você tem aí a primeira questão, você tem que marcar um X nos trabalhos que as mulheres exerciam, né? Então, não precisa nem dizer aí, porque aí você tem uma mulher com uma lança, né? Então, não era função da mulher a caça e a pesca, nem a proteção da aldeia. Né? As mulheres, elas colhiam alimentos, ela cozinhava, ela cuidava dos índiozinhos, dos curumins, certo? A segunda, você iria procurar no dicionário o significado de 4 palavras. A primeira era pisar. O que é pisar? Moer com o pilão, certo? Então, palavras são o significado, moer com o pilão. Você pode ter encontrado em dicionários coisas diferentes à escrita, mas o sentido vai ser o mesmo, certo? Peneirar, passar pela peneira. Então, já está bem claro isso aí. Ralar, passar pelo ralador. E moquear, assar carne ou peixes no moquem, que eram grelhas de paus, certo? Então, era assar peixes na grelha de moquem, que eram grelhas de pau. Aí na página 69, você tem a terceira questão, para completar as frases também sobre palavras do texto. Então, aqueles que estavam com preguiça de ler não encontraram a resposta com certeza, mas quem leu encontrou sem problemas. Então, olha só, letra A, os assados, certo? A palavra que falta aí, assados, sempre eram feitos enrolados em folhas, né, de bananeiras ou palmeiras. Letra B, os utensílios, a palavra que você vai colocar, utilizados na cozinha eram feitos manualmente. Então, na letra B, utensílios e manualmente. C,
os materiais utilizados para fazer os utensílios são aí barro, madeira, casco de animal, casco de fruta. Então, se você colocou isso aí, mas não colocou nessa ordem, não tem importância, certo? O importante é que esteja correto. Se você primeiro colocou madeira e barro no fim, não tem importância. O importante é que a resposta esteja correta. Letra D. A partir da mandioca obtém-se massa e farinha, certo? Ou farinha, né? Massa ou farinha. A alimentação indígena é obtida aonde? Aonde é que eles encontravam? Na natureza, né? Na água, na mata, então, na natureza. Aí a quarta questão. Responda ao que se pede. Como os indígenas obtêm sua alimentação? Como era que eles obtinham a alimentação deles? Através da caça, da coleta e da pesca. Que coleta é essa? Coleta de alimentos, certo? Que eles retiravam da natureza. Letra B. O que os indígenas plantam? Então, eles plantam mandioca, feijão, milho, batata doce. E era essa a base da cultura deles, da plantação e da colheita. C. Dos alimentos que os indígenas consomem, quais são os que você consome? Aí é uma resposta pessoal, né? Então, é uma coisa que você tem que ver aí. Não é no caso, não está perguntando no caso de se gostar, certo? Está perguntando que a gente consome que seja de origem indígena. E letra D, pesquisa e escreva o nome de 2 alimentos que em sua receita leva farinha de mandioca. Então, tapioca, pirão, certo? Essas coisas aí que você... Bolo, então você vai escrever. Era uma resposta pessoal, mas não fica muito diferente disso, não. Quinta questão, você tem aí 4 objetos no qual você teria que colocar o nome deles. Então, o primeiro é um jarro, né? Teve gente que mandou para mim. Muita gente manda para mim as fotos das atividades para que eu corrija ou tire dúvida pelo áudio, certo? Então, o jarro, né, ou vaso, ou pote de cerâmica, não fica errado nenhuma dessas observações. O outro era um balaio, ou cesto, né? Quem botou cesto, ótimo. Quem botou balaio também não vai modificar o objeto, não. O outro era uma cabaça, né? A terceira imagem, uma cabaça, que é um recorte a partir de uma planta, né? E o último, um pilão. Acho que a maioria deve saber mais ou menos o que seja um pilão. Sexta questão dizia o seguinte: qual a base da alimentação indígena? Então, eles se alimentavam à base da mandioca, certo? Que era o que eles mais plantavam e colhiam. O que praticamente não era consumido. Legumes verdes, certo? Tipo alface, couve, essas coisas que a gente conhece, eles não utilizavam na alimentação deles, não. E quais eram as carnes encontradas no cardápio? Que cardápio? Dos indígenas. Então, eles caçavam, né, tartarugas, peixes, os mariscos que também eles pescavam, certo? Então, é isso aí. A sétima questão eu deixei como uma atividade para vocês recortar sem imagem. Não é preciso você seguir exatamente o que está dizendo, de construir um varal, não. Você cola as imagens no seu caderno. Quem tem, né? Quem não conseguiu encontrar, fica para um outro momento, certo? Pronto, então a gente já conseguiu corrigir ciências e história. Deixa eu ver se em geografia a atividade não era tão pessoal assim, que dá para a gente fazer uma breve correção. Pronto, da página de geografia, foi na página 53. Então, você tinha somente uma página de atividade. Qual é o maior problema da comunidade que você mora? Questão pessoal, porque aí você vai analisar a sua rua, seu bairro, certo? Como o problema pode ser resolvido. Também em relação à primeira questão. Para saber quantas pessoas existem em um país, deve ser feito um recenseamento, né? Eu expliquei isso aí, que esse recenseamento existe, né? Com suas palavras, como ele é feito. Ele é feito através de uma pesquisa, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, certo? Então, você vai colocar de acordo com suas palavras, é assim que pede a questão. Você não vai colocar uma resposta muito extensa, né? Então, eles fazem essa pesquisa através do IBGE, pessoas que vão até as casas
para fazer a coleta dos dados de quantas pessoas residem naquele local, né, e quais são as condições em que eles vivem. Então, o responsável por isso é o IBGE, certo? Então, você escreva aí com suas palavras. Aí a questão que dá para a gente fazer de forma coletiva, a quarta questão, que diz o seguinte, ó, liste alguns problemas que são consequência do crescimento populacional. Então, você viu lá nos cartazezinhos que eu coloquei no vídeo, alguns problemas que acontecem no nosso país devido ao exagerado crescimento da população, certo? Então, uma delas é a violência, certo? O desemprego, a falta de saneamento, a assistência médica precária. Então, esses são vários fatores, certo? Para você colocar aí como resposta. E a quinta questão era uma charge, né, de um problema social que você tinha que analisá-la e escrever em relação à sua cidade. Também é uma questão pessoal. Então, eu espero que dê certo essa correção. Eu depois faço outros vídeos para a gente corrigir português, certo? Eu vou tentar fazer com matemática. Matemática é mais difícil porque a gente precisa de um quadro, então é todo aquele problema, né? Mas eu vou tentar para que a gente não fique tão defasado, tá certo? Então, façam as correções. Na que você conseguir corrigir, coloque um okzinho na página, lá em cima, pequenininho, porque aí você vai ter noção do que você corrigiu comigo e do que a gente não corrigiu, tá bom? Beijo.